5 pretos velhos quimbandeiros que combatem a magia negra na Umbanda. Você já ouviu falar de pretos velhos que trabalham com firmeza, riso irônico e sabedoria afiada, como se falassem a língua dos próprios Exus? Pois saiba, existem pretos velhos que dominam os caminhos da esquerda e são verdadeiros mestres na arte de combater a magia negra dentro da Umbanda. São conhecidos como quimbandeiros, não porque sejam da quimbanda, mas porque conhecem as sombras e sabem dissipá-las com luz e mironga. Neste vídeo, vamos apresentar 5 pretos velhos quimbandeiros que atuam na Umbanda com coragem, sabedoria ancestral e um profundo conhecimento das energias negativas. Se você sente que está sendo alvo de um trabalho feito, ou quer entender como essas entidades conseguem desmanchar demandas com uma simples baforada de cachimbo, fique até o fim. A cada nome, uma história. A cada história, uma proteção. E no final, talvez você descubra qual deles está ao seu lado há muito mais tempo do que imagina. Já aproveita agora para curtir o vídeo e se inscrever no canal Guerreiros do Axé, porque aqui a gente fala com verdade, respeito e fé sobre a Umbanda e os mistérios da espiritualidade. 1. Pai Joaquim das Almas. Pai Joaquim das Almas é, sem dúvida, um dos pretos velhos mais temidos e ao mesmo tempo mais respeitados dentro da Umbanda quando se fala em combate à magia negra e demandas pesadas. Não porque ele atue com brutalidade, mas porque seu conhecimento sobre o mundo espiritual é profundo, enraizado e implacável quando se trata de cortar o mal pela raiz. Ele é daquelas entidades que chegam com passos lentos, voz mansa e olhar firme, mas quando fala, até Exu ouve. Atua na linha das almas, em sintonia com Omolu, e conhece os mistérios da Calunga como se caminhasse por ela todos os dias. Dizem que quando o pai Joaquim bate o pé no terreiro, o chão responde. E não é exagero. Sua presença impõe respeito porque ele carrega uma vibração ancestral fortíssima, conectada aos segredos do mundo dos mortos e à sabedoria dos antigos. Ele não grita, não se impõe, não ameaça, mas fala com uma segurança que derruba qualquer ilusão. Em muitos terreiros, é ele quem olimpa os médiuns quando há casos de obsessores graves, feitiços pesados ou trabalhos feitos com intenções maliciosas. E isso ele faz sem alarde, muitas vezes apenas com um sopro, uma baforada de cachimbo e uma oração sussurrada com sotaque de roça. O que diferencia Pai Joaquim das Almas é que ele sabe lidar com a escuridão sem se contaminar por ela. Ele não tem medo de enfrentar o que muitos evitam, larvas astrais, espíritos zombeteiros, energias densas e encantamentos enviados por mãos mal intencionadas. Ele olha tudo isso de frente, como quem reconhece que o mal existe, mas sabe que o bem verdadeiro é muito mais forte quando é consciente e ativo. Por isso, muitos o chamam de preto velho quimbandeiro, não porque ele seja da quimbanda, mas porque fala a língua da firmeza espiritual com propriedade. Em rituais mais reservados, é comum ver Pai Joaquim firmando velas pretas e brancas, usando pólvora ou até elementos da natureza considerados o de esquerda, como folhas do cemitério, terra de tumba ou cruz de cipó. Mas tudo isso é feito dentro da Umbanda, com profundo respeito e propósito de cura, jamais para atacar ou devolver o mal. Sua missão é libertar, ensinar e proteger, e para isso, ele não hesita em entrar nos territórios onde poucos têm coragem de pisar. Quando um consulente chega ao terreiro quebrado, com sintomas de demandas pesadas, muitas vezes é Pai Joaquim quem assume a frente do trabalho, com firmeza e um leve sorriso nos lábios. Uma das marcas mais fortes de Pai Joaquim é sua sabedoria silenciosa. Ele não precisa falar muito para transformar vidas. Suas frases curtas carregam profundos ensinamentos, suas histórias parecem parábolas, e suas obroncas são como toques de avô amoroso e firmes, mas sempre visando o crescimento do outro. Quem já foi atendido por ele sabe que suas consultas não são comuns, há sempre algo que mexe profundamente na alma, como se ele visse além das palavras e tocasse direto o coração de quem o procura. É por isso que, em muitos terreiros, os médiuns que trabalham com Pai Joaquim costumam dizer que ele é o mestre das mirongas. Ele conhece os pontos de poder, as folhas certas, os momentos certos e os rituais que precisam ser feitos quando tudo parece perdido. E mais do que isso, dele sabe quebrar correntes invisíveis, aquelas que prendem a alma, que adoecem a mente e que fazem a pessoa se sentir sufocada espiritualmente. Ao sair de uma gira com Pai Joaquim, é comum que o consulente sinta o corpo leve e o espírito fortalecido, mesmo que tenha saído com uma boa dose de reflexão nas costas.
Se você já conheceu ou ouviu falar de Pai Joaquim das Almas, compartilhe aqui nos comentários como foi sua experiência com ele. Sentiu a energia firme que ele carrega? Ou ficou com alguma dúvida sobre a atuação desses pretos velhos mais voltados ao desmanche? Deixe seu relato, sua pergunta ou até mesmo um ponto que você conhece dessa entidade tão poderosa. Vamos trocar saberes e fortalecer nossa fé juntos. 2. Pai Benedito da Calunga. Pai Benedito da Calunga é um preto velho envolto em mistério, reverência e poder ancestral. Seu próprio nome já carrega a vibração da morte e da transformação. Calunga é como muitos chamam o cemitério na linguagem simbólica dos terreiros, e é justamente nesse campo sagrado que ele manifesta sua energia espiritual diferente de outros pretos velhos mais serenos. Pai Benedito chega com um olhar atento, voz firme e uma sabedoria que parece rasgar o véu entre os mundos. Ele não está ali para agradar, mas para limpar, curar e quebrar as correntes que a magia negra lança sobre os caminhos das pessoas. Sua atuação é tão marcante que, em muitas casas de Umbanda, ele é chamado apenas quando a situação é crítica, quando há um trabalho feito, um encosto persistente, uma doença espiritual que não cede com as giras comuns. E quando ele vem, não vem só. Traz com ele a presença das almas, dos que já partiram, mas que ainda ajudam na missão de cura e libertação dos vivos. Costuma trabalhar com terra de cemitério, velas pretas e brancas, galhos secos, cruzes feitas à mão e orações antigas que poucos conhecem. Tudo com um profundo respeito às leis da Umbanda e à luz divina. O que mais impressiona em Pai Benedito é sua capacidade de enxergar o que está escondido. Ele não se deixa enganar por palavras bonitas ou aparências. Seu olhar vai direto ao ponto e sua fala, embora tranquila, toca nos pontos exatos que precisam ser tratados. Ele revela traições, invejas, amarrações e feitiços com uma facilidade assustadora, se não o faz para assustar, mas para alertar. Porque segundo ele mesmo costuma dizer, um filho que não sabe de onde vem a pedrada, vive se curvando para quem o fere. Pai Benedito também é conhecido por preparar banhos e defumações poderosas. Mas não são banhos de ervas simples, são banhos de sacudimento, como se diz em muitos terreiros, com ervas amargas e elementos firmados na calunga, que retiram as larvas espirituais, obsessores e cargas pesadas que se instalam no corpo e na mente das pessoas. Ao indicar esses rituais, ele costuma orientar com detalhes, explicando o dia, a hora e até a entonação com que a oração deve ser feita. Tudo isso faz parte do saber ancestral que ele carrega nos ossos e na alma. E apesar de toda essa firmeza, Pai Benedito não é agressivo nem ríspido. Muito pelo contrário, quem já se consultou com ele sabe que sua energia é acolhedora, com um toque de avô brincalhão, daqueles que dá risada da própria sabedoria. Mas o sorriso dele vem sempre acompanhado de uma profundidade que nos faz pensar por dias. Ele tem o dom de desmanchar feitiços e amarras com palavras simples, mas que ecoam forte no coração de quem ouve. Quando ele incorpora, geralmente pede um banco baixo, acende seu cachimbo e começa a bater o pé no chão. Esse gesto, segundo dizem, é para acordar as almas, para que elas venham auxiliar nos trabalhos espirituais. E a verdade é que a vibração do terreiro muda na hora. Muitos médiuns relatam sentir calafrios, arrepios e até visões quando ele está presente, como se o próprio mundo espiritual estivesse mais próximo, mais denso, mais ativo. Isso é Pai Benedito, dele não se exibe, mas tudo ao seu redor se transforma. Você já teve contato com Pai Benedito da Calunga? Já sentiu essa vibração intensa e esse domínio da espiritualidade mais densa que ele carrega com tanta sabedoria? Compartilhe aqui nos comentários. Sua história pode ajudar outras pessoas que estão em busca de proteção, entendimento e energia espiritual. E se ficou alguma dúvida sobre como ele trabalha, aproveita e pergunta, quem sabe ele mesmo, em uma gira próxima, não responde. 4. Pai José da Bahia. Pai José da Bahia é daquelas entidades que conquistam o coração de todos no terreiro com um sorriso largo, um jeito faceiro de falar e uma alegria que parece contagiar tudo ao redor. Mas não se engane com esse ar leve e bem-humorado. Por trás do riso, mora um verdadeiro mestre da espiritualidade, um ancião que conhece a fundo os labirintos da alma e os caminhos da sombra. Ele é conhecido por seu domínio sobre magias pesadas, desmanches espirituais e pela forma simples e direta com que revela o que está escondido. Se algo foi feito contra você, Pai José sente de longe,
Se você estiver aberto a ouvir, ele te mostra como se livrar daquilo. Muitos relatos de médiuns e consulentes mostram que Pai José costuma rir antes de falar coisas muito sérias. Esse riso, dizem, é uma forma de quebrar a tensão do ambiente e preparar o espírito do outro para ouvir verdades profundas. É como se ele dissesse: calma, meu filho, o que vou te dizer pode doer, mas vai te libertar. E é exatamente isso que acontece. Com sua fala envolvente, cheia de ditados antigos e metáforas, ele abre os olhos de quem está sendo enganado, preso em amarrações ou envolvido em feitiços que estão consumindo suas energias vitais. O trabalho de Pai José vai muito além da desobsessão. Ele atua como um educador espiritual, ensinando como fortalecer o campo energético, como se proteger sem medo e como usar a fé de forma ativa, e não apenas como quem espera por um milagre. Ele acredita no poder da oração, mas também no poder da ação. E por isso, muitas vezes entrega banhos, pontos de firmeza e rezas específicas, mas sempre com a orientação de que quem busca a cura precisa estar disposto a mudar. Se não muda por dentro, meu filho, não adianta jogar água por fora, ele costuma dizer com sabedoria. Uma das marcas mais fortes de Pai José da Bahia é sua habilidade de detectar mentiras espirituais. Se alguém chega ao terreiro fingindo estar sob ataque, tentando manipular a gira ou querendo o fazer voltar ou algo que o destino já levou, ele percebe na hora. Sua mediunidade é afiada, e seu senso de justiça é ainda mais. Ele não tem medo de negar ajuda quando sente que o pedido vem da vaidade, do ego ou da intenção errada. E isso não o torna severo, pelo contrário, o torna verdadeiro. Com ele, espiritualidade é coisa séria, e não se usa entidade para satisfazer capricho. Pai José também tem forte ligação com os pretos velhos da linha das almas. Apesar do nome da Bahia, ele atua com elementos de Campos Santos e conhece os portais entre os mundos com maestria. Muitos terreiros relatam que sua chegada é acompanhada de uma vibração densa, como um manto que cobre o ambiente e revela o que precisa ser curado. Seu cachimbo é sagrado, sua bengala é instrumento de corte energético e sua risada é, ao mesmo tempo, um aviso e um alívio para quem precisa de cura e verdade. Mesmo trabalhando com firmeza e enfrentando energias densas, Pai José da Bahia nunca perde a doçura. Ele é aquele que brinca com as crianças no terreiro, que elogia o bolo da Cambone, que dá conselhos com um jeito simples e afetuoso. Mas no momento certo, se precisar, ele bate o pé, ergue a voz e mostra quem é que manda quando o assunto é proteção espiritual. Essa combinação de carinho com firmeza é o que o torna tão especial, e tão eficaz quando o assunto é combate à magia negra. Você já viu Pai José da Bahia trabalhando em uma gira? Conhece alguma história onde ele foi essencial para cortar uma demanda ou ajudar alguém perdido espiritualmente? Então comenta aqui. Sua experiência pode tocar outras pessoas que estão passando por provações e mostrar que a Umbanda tem, sim, guardiões de luz que conhecem as sombras e não se deixam abalar por elas. 5. Pai Cipriano das Almas. Pai Cipriano das Almas é, sem dúvida, um dos pretos velhos mais enigmáticos e poderosos dentro da Umbanda, especialmente quando o assunto é trabalho de desmanche e enfrentamento de magias pesadas. Seu nome já carrega uma vibração forte e ancestral, evocando não apenas o saber dos velhos, mas também o mistério das energias ocultas que atuam nas encruzilhadas espirituais. Há quem diga que seu nome foi inspirado no famoso Livro de São Cipriano, um grimório envolto em lendas de magia e feitiçaria, mas Pai Cipriano da Umbanda não é um feiticeiro. Ele é um curador de almas, um limpador de caminhos e um mestre das energias que poucos têm coragem de tocar. Quando ele se manifesta em terra, há uma mudança perceptível no ambiente. A gira desacelera, os médiuns sentem um arrepio percorrer a espinha, e o silêncio se instala, não por medo, mas por respeito. Pai Cipriano das Almas chega com passos calmos e olhar profundo. Em alguns terreiros, ele carrega um rosário ou um crucifixo, e em outros, sua bengala de madeira escura parece carregar um pedaço do tempo. Sua presença é densa, mas acolhedora. Ele é daqueles que olham no fundo da alma, sem julgamento, mas com a clareza de quem vê além das palavras e dos gestos. E quando fala, é como se a própria espiritualidade parasse para ouvir.
Seu trabalho é focado na cura profunda, na limpeza de entidades obsessivas, na quebra de amarrações e encantamentos, e no realinhamento do espírito com seu caminho de evolução. Ele não trabalha com receitas prontas, e nem acredita em soluções mágicas rápidas. Ele ensina que tudo o que é curado por fora precisa ser sustentado por dentro. Por isso, seu trabalho quase sempre vem acompanhado de conselhos firmes, banhos específicos e rezas que ele mesmo dita no momento, como se estivessem vindo direto do mundo invisível. Ele é um dos poucos pretos velhos que, mesmo dentro da Umbanda, é visto como alguém que transita entre a luz e a sombra com naturalidade e sabedoria. Muitos médiuns relatam que, quando incorporam Pai Cipriano, sentem uma conexão direta com o cemitério, Sacalunga Pequena, e com as almas que lá repousam. Ele trabalha com respeito aos mortos, invocando sua ajuda para libertar os vivos. Seus banhos podem conter ervas como arruda, guiné e comegoninguempude, misturadas com água da chuva ou elementos da natureza coletados com reza. Às vezes, ele orienta trabalhos com velas pretas e brancas, oferendas em encruzilhadas ou firmezas com cruzes e pembas. Tudo sempre com um único objetivo, de libertar o espírito do consolente de tudo aquilo que o aprisiona. Pai Cipriano das Almas também é reconhecido por seu senso de justiça espiritual. Ele não aceita que alguém use o terreiro para alimentar o próprio ego, buscar vingança ou manipular entidades. Quando percebe isso, sua postura muda completamente, seu sorriso desaparece, a fala se torna seca e ele corta a ilusão com palavras que doem mais que chicote. Isso acontece não para humilhar, mas para despertar a consciência de quem busca ajuda com intenções erradas. Para ele, a espiritualidade é sagrada demais para ser usada de forma leviana. Apesar de toda sua rigidez, ele é um avô amoroso. Seus abraços são curativos, suas palavras de afeto tocam fundo, e seus conselhos muitas vezes vêm com histórias de sua vida enquanto encarnado, histórias simples, de roça, de sofrimento, mas que carregam verdades espirituais eternas. Pai Cipriano é aquele que ensina com metáforas, que dá bronca com um sorriso e que, ao mesmo tempo, encara o mal de frente como poucos têm coragem. É por isso que tantos o consideram um preto velho quimbandeiro, ele sabe lidar com o que muitos evitam. Você já ouviu falar de Pai Cipriano das Almas? Já esteve em uma gira onde ele atuou? Compartilhe aqui com a gente sua experiência, sua dúvida ou sua curiosidade. Seu relato pode tocar o coração de alguém que está sofrendo em silêncio e que precisa saber: existem, sim, pretos velhos preparados para libertar, curar e proteger contra qualquer magia negra. Os pretos velhos que apresentamos aqui, Pai Joaquim das Almas, Pai Benedito da Calunga, Pai Congo de Aruanda, Pai José da Bahia e Pai Cipriano das Almas, não são apenas entidades sábias. Eles são guardiões espirituais que conhecem o caminho da luz e não temem caminhar pelas sombras quando é preciso proteger, curar e libertar. Cada um, à sua maneira, mostra que dentro da Umbanda existe espaço para firmeza, verdade e justiça espiritual, sempre com respeito, sempre com amor. Esses pretos velhos quimbandeiros não negam a existência do mal, mas ensinam que com conhecimento, fé e firmeza, nenhuma demanda é maior que o axé de quem caminha com a verdade. Eles não estão aqui para alimentar o medo, mas para mostrar que é possível vencer qualquer trabalho feito, qualquer feitiço, qualquer negatividade, desde que a gente esteja disposto a olhar para dentro, mudar o que precisa ser mudado e andar de cabeça erguida com os guias ao lado. E agora eu te pergunto, será que existe algum preto velho que trabalha contigo e que também tem essa vibração mais firme, mais voltada para o combate espiritual? Ou será que você já viveu algo com um deles e só agora está entendendo o que foi aquilo? Quem sabe esse seja o momento de descobrir ainda mais sobre essa linha de trabalho tão profunda dentro da Umbanda, talvez até mereça um novo vídeo, como saber se um preto velho trabalha com a esquerda na Umbanda. Você gostaria? Se esse vídeo tocou seu coração, deixa seu like, se inscreve no canal Guerreiros do Axé e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Comenta aqui embaixo qual desses pretos velhos você já conhecia. Qual você gostaria de ver trabalhando com você? Ou ficou com alguma dúvida? A gira continua aqui nos comentários, e sua participação fortalece nossa corrente. E aproveita para compartilhar esse vídeo com alguém que precisa dessa proteção espiritual. Às vezes, uma palavra de fé chega na hora certa e muda tudo.
E não sai ainda não? Clica no card que está aparecendo agora aí na tela e assiste o próximo vídeo do canal. Ele pode te ajudar ainda mais nessa caminhada com fé, sabedoria e axé.